Top 1. O caso das máscaras de chumbo. Em 20 de agosto de 1966, um jovem que empinava uma pipa no Morro do Vintém, em Niterói, Brasil, deparou-se com dois corpos deitados lado a lado em uma clareira. Eles estavam posicionados com uma precisão não natural, deitados de costas, intocados por animais carniceiros ou pelo clima. Ambos os homens vestiam ternos formais sob capas de chuva pesadas, apesar do calor do verão, e ambos usavam máscaras rudimentares feitas à mão, construídas com folhas de chumbo que cobriam completamente seus olhos. Os homens foram identificados como Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana, ambos técnicos em eletrônica da cidade vizinha de Campos dos Goytacazes. Eles haviam viajado mais de 400 quilômetros para chegar ao topo daquele morro remoto. Testemunhas relataram tê-los visto comprando as capas de chuva e o material de chumbo horas antes de suas mortes. Eles pareciam calmos, sem pressa e deliberados em suas ações. Dentro do bolso de um dos homens, os investigadores encontraram um pequeno caderno danificado pela água. Em uma página, escrito em letras de forma nítidas, estava uma mensagem: 16:30, estar no local acertado. 18:30, ingerir cápsulas. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Não havia outras instruções, nem nomes, nem explicação sobre o que eram as cápsulas ou ao que o sinal da máscara se referia. O bilhete não era uma carta de suicídio. Parecia mais um procedimento técnico, um conjunto de tarefas sequenciais a serem concluídas com precisão. Autópsias foram agendadas, mas nunca concluídas. Os corpos haviam se decomposto significativamente no calor tropical, e o escritório do legista local adiou os testes toxicológicos indefinidamente. Até hoje, nenhuma análise química jamais foi realizada. A causa da morte nunca foi determinada oficialmente. O que se sabe é o seguinte: ambos os homens tinham dinheiro intacto em suas carteiras. Não havia sinais de luta, ferimentos defensivos ou qualquer indicação de crime. O posicionamento deles sugeria que haviam se deitado voluntariamente e permanecido imóveis até a morte. Investigadores entrevistaram amigos e familiares. Eles souberam que Da Cruz e Viana eram membros de um grupo local interessado em espiritismo e no que chamavam de misticismo científico. O grupo supostamente conduzia experimentos envolvendo estados alterados de consciência e afirmava estar se preparando para o contato com seres de dimensões superiores. Vários membros mencionaram que os homens estavam se preparando para um evento importante, mas se recusaram a dar detalhes. Uma testemunha lembrou ter visto dois homens que correspondiam à descrição deles no Morro do Vintém na noite anterior à descoberta dos corpos. Eles estavam parados e imóveis, olhando para cima, para o céu. Quando abordados, não responderam. As próprias máscaras de chumbo nunca foram explicadas satisfatoriamente. O chumbo bloqueia a radiação eletromagnética. Se os homens acreditassem que iriam encontrar algo que emitisse frequências perigosas, as máscaras poderiam ter sido destinadas como proteção. Mas proteção contra o quê? E por que apenas nos olhos? Décadas depois, um caso semelhante surgiu. Em 1971, outro homem foi encontrado morto em circunstâncias quase idênticas no mesmo morro. Ele também usava uma máscara de chumbo. Ele também não tinha uma causa clara de morte. As autoridades brasileiras encerraram o caso em 1966, citando evidências insuficientes. O caderno, as máscaras e as roupas nunca foram preservados como evidência. A maioria dos arquivos originais desapareceu desde então dos registros públicos. Nenhuma cápsula foi encontrada no local, mas a instrução era clara: ingeri-las às 18:30. Depois, esperar. Esperar pelo sinal. Seja lá qual fosse esse sinal, ele nunca veio. Ou talvez tenha vindo, e os dois homens no Morro do Vintém foram os únicos preparados para recebê-lo. Top 2. As cifras de Berle. Em janeiro de 1822, um estranho bem vestido chegou ao Washington Hotel em Lynchburg, Virgínia. Ele se identificou como Thomas J. Bill e pagou adiantado por uma estadia prolongada. O hoteleiro, Robert Morris,
Observou que Bill era educado, instruído e falava com precisão cuidadosa. Ele não revelou nada sobre seus negócios. Nos 2 meses seguintes, Bill tornou-se uma presença familiar no hotel, antes de partir sem explicação em março. 2 anos depois, ele retornou. Desta vez, sua visita foi breve. Na manhã de sua partida, Bill entregou a Morris uma caixa de ferro trancada. Ele instruiu o hoteleiro a mantê-la segura e enfatizou que ela só deveria ser aberta se Bill não retornasse dentro de 10 anos. Morris concordou. Bill deixou o hotel e nunca mais foi visto. Em maio de 1845, 23 anos após o primeiro encontro, Morris finalmente abriu a caixa. Dentro havia 3 folhas de papel, cada uma preenchida com fileiras de números. Acompanhando-as estava uma carta manuscrita de Bill, datada de 1822. A carta explicava que os números eram cifras. Afirmava que Bill e um grupo de 29 companheiros haviam descoberto um rico veio de ouro e prata nos territórios ocidentais durante uma expedição de caça em 1817. Ao longo de 2 anos, eles transportaram o tesouro de volta para o leste e o enterraram no condado de Bedford, Virgínia, em uma abóbada revestida de pedra a 2 metros de profundidade. A carta afirmava que as 3 cifras continham a localização exata da abóbada, um inventário detalhado de seu conteúdo e os nomes dos homens a quem o tesouro legitimamente pertencia, juntamente com instruções para distribuir suas partes aos parentes mais próximos. Bill escreveu que a chave para decodificar as cifras seria enviada a Morris separadamente. Ela nunca chegou. Morris passou o resto de sua vida tentando decifrar o código. Ele falhou antes de sua morte em 1863. Ele confiou os papéis a um amigo cuja identidade nunca foi revelada. Esse indivíduo trabalhou nas cifras por mais de 20 anos e eventualmente alcançou um avanço usando a Declaração de Independência dos Estados Unidos como chave. Ele decodificou com sucesso a segunda cifra. A mensagem decodificada descrevia o tesouro em termos exatos: 2.921 libras de ouro, 5.100 libras de prata e joias valendo aproximadamente 13 mil dólares na avaliação da década de 1820. Ajustado para os preços modernos, o tesouro é estimado em mais de 60 milhões de dólares. A cifra até especificava que o tesouro havia sido depositado em 2 remessas separadas em novembro de 1819 e dezembro de 1821 e fora enterrado a 6 quilômetros de uma taverna no condado de Bedford. Mas a segunda cifra não revelava nada sobre onde o tesouro estava escondido. Essa informação, de acordo com a carta de Bill, estava codificada na cifra número 1. A cifra 3 supostamente continha os nomes e as partes dos herdeiros legítimos. Ambas permanecem sem solução. Em 1885, as cifras foram publicadas em um folheto por um autor anônimo, que se acredita ser o mesmo homem que decodificou a cifra 2. O folheto vendeu pouco e caiu no esquecimento. Ao longo do século seguinte, criptógrafos, caçadores de tesouros e organizações de decifração de códigos, incluindo a Agência de Segurança Nacional, tentaram resolver as cifras restantes. Ninguém teve sucesso. Análises computacionais modernas revelaram anomalias. As frequências das letras na cifra 1 e na cifra 3 não correspondem à distribuição esperada de textos simples em inglês. Alguns criptógrafos acreditam que as cifras nunca foram destinadas a ser resolvidas. Outros argumentam que o texto-chave foi perdido ou foi intencionalmente obscurecido. Na década de 1960, linguistas estatísticos concluíram que a própria história contém inconsistências. Não existe registro histórico de um Thomas J. Bill que corresponda à descrição em nenhum registro conhecido daquele período. Nenhuma expedição que corresponda à linha do tempo foi documentada. O condado de Bedford foi escavado repetidamente. Nenhuma abóbada jamais foi encontrada. Em algum lugar da Virgínia, pode haver uma abóbada de pedra a 2 metros de profundidade. Ou pode não haver absolutamente nada. As cifras não mentem, mas também não falam. Top 3. O incidente do Passo Dyatlov. Em 27 de janeiro de 1959, um grupo de 10 experientes trilheiros partiu da cidade de Sverdlovsk, na União Soviética, rumo à montanha Otorten, nos Urais setentrionais.
Eles eram liderados por Igor Dyatlov, um estudante de engenharia de 23 anos, com várias expedições de inverno no currículo. Cada membro do grupo era um esquiador habilidoso, certificado em montanhismo e acostumado a condições de sobrevivência abaixo de zero. Um membro, Yuri Yudin, voltou mais cedo devido a uma doença. Ele foi o único sobrevivente. Esperava-se que o grupo enviasse um telegrama em seu retorno até 12 de fevereiro. Como nenhuma mensagem chegou, uma operação de busca e resgate foi lançada em 20 de fevereiro. Em 26 de fevereiro, os socorristas localizaram o acampamento na encosta leste de Kolatsiakel, uma montanha cujo nome se traduz, do idioma indígena Mansi, como Montanha dos Mortos. A tenda havia sido cortada de dentro para fora. Rasgos longos e deliberados percorriam a lona. Ela ainda estava parcialmente intacta, com a maior parte do equipamento, roupas e comida do grupo deixados para trás. Pegadas levavam para longe da tenda, encosta abaixo, em direção à linha das árvores a mais de 1,5 km de distância. As marcas indicavam que vários membros do grupo estavam descalços ou vestindo apenas meias. Outros usavam apenas uma bota. Não havia sinais de luta no acampamento. Os 2 primeiros corpos foram encontrados sob um grande cedro na borda da floresta. Ambos estavam sem sapatos, vestidos apenas com roupas íntimas. Suas mãos mostravam sinais de congelamento grave, e galhos quebrados no cedro sugeriam que eles haviam tentado subi-lo, possivelmente para ver algo à distância. Uma pequena fogueira havia sido acesa na base da árvore, mas havia se apagado. Mais 3 corpos foram descobertos ao longo de um caminho que levava de volta à tenda, espaçados em intervalos regulares. Um deles era Igor Dyatlov. Todos pareciam ter sucumbido à hipotermia. O posicionamento deles sugeria que estavam tentando retornar ao acampamento, mas desabaram de exaustão e frio. 2 meses depois, os últimos 4 corpos foram encontrados enterrados sob 4 metros de neve em uma ravina a 75 metros do cedro. Esses corpos apresentavam um perfil inteiramente diferente. Lyudmila Dubinina estava sem a língua, os olhos e parte do lábio superior. Semyon Zolotaryov estava sem os olhos. Alexander Kolevatov tinha graves deformidades no crânio. Nikolai Thibaut Brignoli tinha grandes fraturas cranianas. Dubinina e Zolotaryov exibiam traumas torácicos massivos, costelas fraturadas e sangramento interno, mas sem ferimentos externos correspondentes. O legista comparou a força necessária ao impacto de uma colisão de carro em alta velocidade. As roupas recuperadas das vítimas da ravina mostraram outra anomalia. Testes revelaram vestígios de contaminação radioativa que excediam em muitos níveis normais de radiação de fundo. A contaminação estava localizada em peças de roupa específicas e era inconsistente entre os indivíduos. A investigação soviética foi concluída em 28 de maio de 1959. A causa oficial da morte foi listada como uma força natural avassaladora. Nenhuma explicação adicional foi fornecida. Os arquivos do caso foram classificados e selados. A região ao redor de Kolatsiakol foi fechada para caminhantes e expedições pelos 3 anos seguintes. Testemunhas relataram luzes aéreas estranhas sobre a região na noite de 1º de fevereiro. Múltiplos avistamentos independentes descreveram esferas alaranjadas brilhantes, movendo-se silenciosamente pelo céu. Militares destacados na área confirmaram observações semelhantes em seus registros, embora essas entradas tenham sido posteriormente redatadas. Em 2019, as autoridades russas reabriram a investigação. Após revisarem simulações de avalanches e padrões de trauma, concluíram que uma rara avalanche de placa causou o incidente. A teoria propunha que um colapso de neve tardio fez com que os caminhantes fugissem da tenda em pânico, levando a hipotermia e ferimentos traumáticos. Mas isso não explica a radiação. Não explica a falta de tecidos moles. Não explica por que alpinistas experientes cortariam a saída de uma tenda em vez de sair normalmente, ou por que fugiriam sem roupas adequadas em temperaturas de 40 graus negativos. A tenda não estava enterrada sob a neve quando foi encontrada. Os danos aos corpos na ravina excederam o que a queda de gelo ou a compressão da neve poderiam produzir,
e as luzes no céu nunca foram abordadas pelo relatório oficial. O grupo mantinha diários detalhados. A última entrada de Dyatlov datava de 31 de janeiro. Descrevia a montagem do acampamento e a preparação para a subida do dia seguinte. Não havia menção a perigo, nem indicação de angústia. A última fotografia recuperada de suas câmeras mostrava a tenda sendo erguida em uma encosta aberta, em condições calmas, sob a luz do dia que se esvaía. O que quer que tenha acontecido a seguir, ocorreu na escuridão e no silêncio. Top 4. O SS Ourang Medan. Em fevereiro de 1948, vários navios que navegavam pelo Estreito de Malaca receberam um sinal de socorro transmitido em código Morse. A mensagem originou-se de um cargueiro holandês identificado como SS Ourang Medan. A transmissão era errática, fragmentada e escalava em desespero. A primeira mensagem dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, caídos na sala de mapas e na ponte. Possivelmente toda a tripulação morta. Houve uma breve pausa, depois uma segunda transmissão, menos coerente. Eu morro. O sinal silenciou-se. Duas embarcações nas proximidades, o navio mercante americano Silver Star e uma patrulha militar britânica, alteraram o curso para interceptar. Ambos confirmaram o recebimento da mesma transmissão. As coordenadas localizavam o Ourang Medan na estreita rota de navegação entre Sumatra e a Malásia, à deriva e sem energia. O Silver Star chegou primeiro. Os tripulantes relataram que não havia danos visíveis ao navio. Não havia fogo, inclinação, sinais de colisão ou brecha no casco. A embarcação parecia intacta, mas não havia movimento no convés, nem resposta aos chamados e nem sinais de bandeira. Uma equipe de abordagem foi formada. O que encontraram foi relatado em múltiplos testemunhos, registros navais, desclassificados e reportagens jornalísticas da época. Toda a tripulação estava morta. Corpos estavam espalhados por todo o navio, na ponte, na sala de mapas, ao longo dos corredores e dentro do porão de carga. Cada rosto estava congelado em uma expressão descrita como terror absoluto. Olhos arregalados, bocas abertas, braços estendidos como se estivessem se defendendo de algo invisível. O cão do navio foi encontrado morto na mesma condição, com os dentes à mostra em meio a um rosnado. Não havia ferimentos, nem sangue, nem sinais de luta ou trauma físico. Os corpos não haviam sido movidos ou perturbados. As posições sugeriam que morreram subitamente, simultaneamente e em pânico total. Um tripulante do Silver Star relatou que a temperatura abaixo do convés era anormalmente fria, apesar do calor equatorial lá fora. Outro mencionou um cheiro químico penetrante, forte e acre, embora nenhum recipiente ou substância com vazamento tenha sido identificado. O capitão do Silver Star ordenou que sua tripulação preparasse um cabo de reboque. Se o Ourang Medan pudesse ser levado ao porto, uma investigação adequada poderia ser conduzida. Mas antes que o cabo pudesse ser fixado, fumaça começou a subir do porão inferior. Em poucos minutos, o fogo se espalhou rapidamente. A equipe de abordagem evacuou. Momentos depois, uma explosão violenta destruiu a seção de carga. O Ourang Medan partiu-se e afundou em menos de 10 minutos, levando os corpos, o diário de bordo e qualquer evidência física com ele. Nenhum manifesto de carga foi recuperado. Nenhuma lista da tripulação foi publicada. Consultas enviadas às autoridades marítimas holandesas nos anos seguintes ao incidente retornaram informações inconclusivas ou contraditórias. Alguns registros listavam o navio como um cargueiro de rotina. Outros indicavam que tal embarcação não existia sob esse nome em nenhum registro oficial. O registro de navios da Lloyd's, que mantém registros meticulosos do tráfego marítimo global, não possui entrada para o SS Ourang Medan. O governo holandês nunca reconheceu a propriedade ou operação do navio. Pedidos de desclassificação não foram respondidos. Na década de 1950, um oficial da Guarda Costeira destacado no Pacífico afirmou ter revisado documentos classificados relacionados ao incidente. De acordo com seu relato, o Ourang Medan transportava um estoque de armas químicas armazenadas inadequadamente, provavelmente agentes nervosos ou toxinas experimentais,
remanescentes da Segunda Guerra Mundial. As substâncias estavam sendo contrabandeadas para um comprador não revelado. Um vazamento acidental, teorizou ele, causou asfixia rápida e convulsão neurológica em toda a tripulação. Isso explicaria a falta de trauma visível, as expressões de terror e a morte súbita em massa. Também poderia explicar por que os registros foram apagados e por que o navio explodiu tão convenientemente antes de poder ser examinado. Mas isso não explica por que não havia recipientes de proteção visíveis no porão. Não explica a temperatura fria relatada pelas testemunhas. E não explica como um sinal de socorro final foi enviado depois que toda a tripulação, incluindo o operador de rádio, já estava morta. Em 1959, um jornalista italiano publicou um relato alegando ter rastreado sobreviventes que encontraram os destroços. O artigo foi retirado dias depois, sob circunstâncias obscuras. Nenhuma continuação foi publicada. O diário de bordo do Silver Star registrou o incidente em termos simples: coordenadas, hora, descrição visual, causa do abandono. Mas os nomes da tripulação que embarcou no Orang Medan foram redatados em cópias posteriores. Algumas versões do diário omitem o evento inteiramente. Se o navio nunca existiu, então múltiplas embarcações independentes, militares e civis, fabricaram relatórios idênticos. Se ele existiu, então foi feito um esforço deliberado para removê-lo da história. Em algum lugar sob o Estreito de Malaca, jazem os destroços de um navio que pode ou não ter um nome. E se os testemunhos forem precisos, ele ainda guarda as respostas. Top 5. O Homem de Somerton. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um corpo foi descoberto na praia de Somerton, em Adelaide, no sul da Austrália. O homem estava encostado em um paredão, com as pernas cruzadas e a cabeça apoiada no concreto como se estivesse dormindo. Vestia uma camisa branca, gravata, pullover de malha marrom e um casaco trespassado cinza e marrom. Seus sapatos estavam polidos. Não havia identificação, nem carteira e nem sinais de violência. O exame inicial não revelou nada em comum. A polícia presumiu que ele fosse um andarilho que havia sucumbido a uma insuficiência cardíaca ou intoxicação. Mas a autópsia contou uma história diferente. Seu estômago continha um paste parcialmente digerido, sua última refeição. Mas nenhum vestígio de venenos comuns pôde ser identificado. Seu baço estava extraordinariamente aumentado. Seu fígado mostrava sinais de congestão aguda. O patologista notou que as pupilas do homem estavam anormalmente pequenas e que havia acúmulo de sangue no revestimento do estômago, consistente com certas exposições tóxicas. No entanto, nenhuma substância foi isolada definitivamente. A causa da morte foi listada como desconhecida, possivelmente envenenamento, mas nenhum veneno foi nomeado. Os investigadores examinaram suas roupas. Todas as etiquetas haviam sido cuidadosamente removidas. A camisa, o casaco, as calças. Todas eram roupas de alta qualidade, mas todas as marcas de fabricantes haviam sido cortadas com precisão. A única característica identificadora era uma pequena etiqueta costurada no cós de suas calças, onde se lia King, posteriormente rastreada até um alfaiate especializado nos Estados Unidos. Nenhum pedido sob esse nome pôde ser localizado. Uma busca detalhada nos bolsos do homem revelou uma passagem de ônibus, um maço de cigarros, fósforos, chiclete e um pente. Havia também uma passagem de trem não utilizada de Adelaide para Henley Beach, com a mesma data em que seu corpo foi encontrado. Ele não a havia usado. Meses se passaram. O corpo permaneceu sem identificação. Então, em abril de 1949, os investigadores reexaminaram as roupas e descobriram um pequeno bolso escondido, costurado no cós da calça do homem. Dentro havia um pedaço de papel firmemente enrolado. Nele estavam impressas duas palavras em uma tipografia ornamentada: Tamam Shud. A frase é persa, significando encerrado ou finalizado. Especialistas linguísticos identificaram-na como as palavras finais do Rubaiyat de Omar Khayyam, uma coleção de quartetos poéticos do século XII. A tipografia e o layout específicos correspondiam a uma rara edição de guerra publicada na Nova Zelândia.
A polícia fez um apelo público pedindo a qualquer pessoa que possuísse um exemplar que se apresentasse. Em julho de 1949, um homem entrou em uma delegacia em Adelaide com um livro. Ele afirmou que o havia encontrado no banco de trás de seu carro destrancado, estacionado perto da praia de Somerton, na época em que o corpo foi descoberto. Ele não pensou em relatar até ver o apelo. A última página do livro havia sido arrancada. O fragmento de papel encontrado no bolso do homem morto combinava perfeitamente. Na contracapa do livro, os investigadores encontraram marcas tênues de 5 linhas de letras maiúsculas. Parecia ser um código. Abaixo do código, havia um número de telefone. O número pertencia a uma enfermeira chamada Jessica Thompson, que vivia a apenas algumas centenas de metros de onde o corpo fora encontrado. Quando entrevistada, Thompson alegou que não conhecia o homem. Ela admitiu possuir um exemplar do Rubaiyat, mas disse que o havia dado a um tenente do exército chamado Alf Boxall em 1945. A polícia localizou Boxall, mas ele estava vivo e ainda possuía seu exemplar do livro, que estava intacto. Thompson nunca esclareceu a discrepância. Ela recusou novas entrevistas e mudou-se pouco tempo depois. Décadas mais tarde, sua filha revelou que Thompson havia mentido para a polícia e que sua mãe reconhecera o homem, mas nunca explicou como. O código foi analisado pela inteligência militar, criptógrafos e linguistas computacionais. Nenhuma solução definitiva foi encontrada. Alguns acreditam que se trata de uma chave de cifra de uso único para um texto desconhecido. Outros argumentam que é um acróstico ou mnemônico, e não uma cifra. Outros ainda sugerem que pode ser um disparate intencionalmente projetado para enganar. Em 2022, após 74 anos, a genealogia forense identificou o homem como Carl Charles Webb, um engenheiro elétrico de Melbourne. O DNA extraído de seu cabelo combinava com descendentes vivos. Webb não tinha ficha criminal, nenhum envolvimento conhecido em espionagem e nenhum motivo claro para viajar para Adelaide sob falsos pretextos. Mas a identificação levanta mais perguntas do que respostas. Por que Webb removeu todas as etiquetas de identificação de suas roupas? Por que ele carregava um fragmento de um poema persa em um bolso secreto? Quem deixou o livro no carro e por quê? O que significa o código? E por que ele foi escrito em um livro conectado a uma mulher que alegava não conhecê-lo? E, talvez o mais crítico, o que o matou? A toxicologia moderna propôs envenenamento por digitalis, uma toxina cardíaca de origem vegetal que se degrada rapidamente e teria sido indetectável em 1948. Ela causa exatamente os sintomas fisiológicos documentados na autópsia: constrição das pupilas, vômitos, hemorragia estomacal. Ela também ocorre naturalmente em certas flores que florescem ao longo da praia de Somerton. Mas a digitalis não explica o código. Não explica as roupas sob medida ou a remoção de cada marca de identificação. Não explica por que um homem viajaria centenas de quilômetros para morrer em uma praia, carregando o final de um poema sobre mortalidade e destino. A última linha do Rubaiyat diz: "E quando, como ela, ó Saki, passares, entre os convidados espalhados como estrelas na grama, e em tua ditosa missão alcançares o lugar, onde outrora estive, vira um cálice vazio." Carl Webb era um deles. O cálice permanece virado. O código permanece sem solução. Top 6. A colônia perdida em 1587, um grupo de 115 colonos ingleses chegou à ilha de Roanoke, localizada na costa da atual Carolina do Norte. Eles eram liderados por John White, um artista e cartógrafo, nomeado governador do assentamento. Entre os colonos estava a filha de White, Eleanor Dare, que deu à luz Virginia Dare em 18 de agosto, a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo. A colônia tinha a intenção de estabelecer uma presença inglesa permanente na América do Norte. Foi feita para sobreviver. No final de agosto, os suprimentos estavam ficando criticamente baixos. White concordou em retornar à Inglaterra para garantir provisões e reforços adicionais. Ele partiu em 27 de agosto, deixando para trás sua família e todo o assentamento. Seu retorno era esperado em meses. Demorou 3 anos.
A Inglaterra havia entrado em guerra com a Espanha e todos os navios disponíveis foram requisitados para a ação militar. White não conseguiu passagem de volta para Roanoke até 1590. Em 18 de agosto, exatamente 3 anos após o nascimento de sua neta, ele finalmente chegou à ilha. O assentamento estava deserto. As casas haviam sido desmontadas de maneira ordenada. Pertences pessoais, ferramentas e armaduras haviam sido removidos. Não havia corpos, nem túmulos, nem sinais de conflito ou partida apressada. A paliçada que cercava a colônia permanecia intacta. Em um dos postes de madeira, a palavra Croatoan havia sido entalhada em letras claras e deliberadas. Em uma árvore próxima, as letras Serio foram entalhadas de forma semelhante. Não havia nenhuma cruz esculpida ao lado de nenhuma das mensagens. White havia instruído previamente os colonos a entalharem uma cruz de malta se fossem forçados a sair sob coação. Nenhum símbolo desse tipo foi encontrado. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, lar da tribo Croatoan, que mantinha relações amistosas com os ingleses. White planejava navegar para lá imediatamente, mas o clima severo forçou seus navios a abandonarem a busca e retornarem à Inglaterra. Ele nunca voltou. Nenhuma outra expedição foi lançada. Nas décadas seguintes, relatos esparsos surgiram. Exploradores espanhóis afirmaram ter ouvido falar de indivíduos que falavam inglês vivendo entre grupos indígenas no interior. Em 1607, membros da colônia de Jamestown foram informados pelo chefe Powhatan que sobreviventes de um assentamento inglês anterior haviam sido absorvidos por tribos locais antes de serem mortos durante conflitos internos. Nenhuma verificação foi fornecida. Na década de 1930, uma série de pedras surgiu, supostamente esculpidas por Eleanor Dare, descrevendo o destino da colônia. As pedras detalhavam doenças, fome e uma fuga para o oeste. Quase todas foram posteriormente expostas como falsificações. Uma pedra permanece sem verificação. Escavações arqueológicas modernas descobriram artefatos europeus do século XVI em locais a mais de 80 quilômetros para o interior, incluindo um anel de sinete e ferramentas de metal consistentes com os colonos da era Roanoke. Testes de DNA em descendentes indígenas não mostraram nenhuma ligação definitiva com a ancestralidade inglesa, embora algumas análises sugiram uma mistura europeia limitada em certas linhagens familiares. John White registrou seus pensamentos finais em seu diário. He escreveu que a palavra Croatoan lhe dava esperança e que confiava que eles estavam vivos. Ele nunca mais viu sua filha ou neta. A colônia nunca foi restabelecida. A palavra entalhada no poste foi a última mensagem que deixaram para o mundo. Ela não levou a lugar nenhum. Top 7. O Homem do Machado de New Orleans. Na noite de 10 de março de 1919, o editor do jornal Times-Picayune, em New Orleans, recebeu uma carta. Ela foi escrita em uma prosa teatral e grandiosa, e assinada simplesmente como O Homem do Machado. A carta começava: Inferno, 13 de março de 1919. Estimado mortal de New Orleans. Continuava: Eles nunca me pegaram e nunca pegarão. Não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio do inferno mais quente. Sou o que vocês, orleanianos, e sua polícia tola chamam de Homem do Machado. Gosto muito de música jazz e juro por todos os demônios das regiões inferiores que toda pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz esteja em pleno vigor no momento que acabo de mencionar. O momento mencionado era 00:15 da terça-feira seguinte, 19 de março. A cidade levou a ameaça a sério. Na noite de 18 de março, virtualmente todas as residências de New Orleans explodiram em música. Bandas de jazz tocaram em salas de estar, em esquinas e em salões de dança. Pessoas que não possuíam instrumentos cantaram. Bares e cabarés ficaram abertos a noite toda. Um compositor local chegou a publicar uma música intitulada The Mysterious Axeman's Jazz, que vendeu milhares de cópias em um único dia. Naquelas poucas horas, New Orleans tornou-se um festival de jazz em toda a cidade, movido não pela celebração, mas pelo terror. Ninguém foi morto naquela noite.
A onda de crimes do Homem do Machado começara mais de um ano antes. Em 23 de maio de 1918, Joseph e Catherine Maggio foram encontrados em sua casa nas primeiras horas da manhã. Ambos haviam sido atacados com um machado enquanto dormiam. A garganta de Joseph havia sido cortada com uma navalha. A cabeça de Catherine quase fora decepada. O machado, coberto de sangue, foi deixado na varanda dos fundos. Fora retirado da própria lenha dos Maggio. O assassino entrou entalhando um painel na porta dos fundos, um método que se tornaria sua assinatura. Nada foi roubado. Não havia motivo aparente. Nos 17 meses seguintes, pelo menos 12 ataques seguiram o mesmo padrão. O agressor visava quase exclusivamente merceeiros italianos e suas famílias. Ele entrava pelas portas dos fundos, sempre removendo um painel inferior para ganhar acesso. Usava machados ou cutelos encontrados no local. Algumas vítimas foram mortas. Outras sobreviveram com ferimentos catastróficos, mas não conseguiram fornecer nenhuma descrição útil. Muitos relataram ter acordado apenas após serem atingidos. Os ataques ocorriam nas primeiras horas da manhã, entre a meia-noite e o amanhecer. Testemunhas descreveram não ter ouvido nenhum som, nenhuma luta e nenhum sinal de arrombamento. As portas não foram chutadas, as fechaduras não foram quebradas. O assassino trabalhava com silêncio e precisão deliberados. Em 10 de agosto de 1918, Joseph Romano foi assassinado em sua cama. Suas sobrinhas, que viviam no quarto adjacente, relataram ter visto um homem moreno e corpulento, vestindo um terno escuro e um chapéu flexível parado na porta. Ele não falou. Desapareceu antes da chegada da polícia. Romano morreu devido a ferimentos de machado na cabeça. A ferramenta foi encontrada no quintal. Em meados de 1919, New Orleans estava em um estado de pânico coletivo. Lojas de ferragens esgotaram seus estoques de armas de fogo e reforços para portas. Vizinhos organizaram patrulhas noturnas armadas. A polícia aumentou o patrulhamento a pé, realizou inquéritos de porta em porta e interrogou dezenas de suspeitos. Nenhuma pista crível surgiu. Então, após a carta e a noite do jazz, os ataques pararam. O último assassinato confirmado do Homem do Machado ocorreu em 27 de outubro de 1919, quando Mike Pepitone foi morto em seu quarto. Sua esposa, que dormia em outro quarto, ouviu sons de luta, mas chegou tarde demais. Ela afirmou ter visto um homem fugindo pela porta dos fundos, mas novamente, nenhuma identificação foi possível. Semanas depois, uma mulher chamada Esther Albano atirou e matou Joseph Mumphrey em Los Angeles, alegando que ele havia assassinado seu marido. Alguns relatos sugeriram posteriormente que Mumphrey estivera em New Orleans durante os assassinatos do Homem do Machado e deixara a cidade por volta da época em que os crimes cessaram. Nenhuma evidência o ligou diretamente aos crimes. Albano foi condenada por homicídio, mas libertada após cumprir uma sentença mínima. Nenhuma acusação foi feita conectando Mumphrey ao Homem do Machado. O caso nunca foi resolvido. O Homem do Machado desapareceu tão silenciosamente quanto viera. Top 8. O evento de Tunguska. Às 7h17 da manhã de 30 de junho de 1908, o céu sobre a região de Tunguska, na Sibéria Central, explodiu. A explosão liberou energia equivalente a aproximadamente 12 megatons de TNT, quase 1000 vezes a força da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Sismógrafos em toda a Europa e Ásia registraram a onda de choque. Sensores barométricos na Grã-Bretanha detectaram distúrbios atmosféricos. Por várias noites seguidas, o céu sobre Londres e outras cidades europeias brilhou com uma luminescência estranha, forte o suficiente para se ler à meia-noite. Testemunhas localizadas a centenas de quilômetros do epicentro descreveram uma coluna de luz azul movendo-se rapidamente pelo céu matutino, seguida por uma cauda de fogo e poeira. Momentos depois, o horizonte explodiu em um clarão ofuscante. Uma onda de calor abrasador foi sentida a mais de 60 quilômetros de distância. A onda de choque seguiu-se segundos depois, quebrando janelas, derrubando pessoas e jogando cavalos ao chão. O som foi descrito como um rugido contínuo, semelhante a fogo de artilharia pesada, seguido por um estrondo profundo e sustentado,
que durou vários minutos. No centro do evento, mais de 2.000 quilômetros quadrados de floresta densa foram dizimados. Aproximadamente 80 milhões de árvores foram derrubadas em um padrão radial, com seus troncos alinhados para fora, a partir de um ponto central. Rebanhos de renas foram incinerados. Testemunhas mais próximas à explosão relataram terem sido lançadas ao ar, perdendo a consciência e acordando em uma paisagem transformada em devastação carbonizada. Mas não havia cratera. A primeira expedição científica ao local não chegou antes de 1927, quase 20 anos após o evento. Liderada pelo mineralogista soviético Leonid Kulik, a equipe esperava encontrar uma enorme bacia de impacto e fragmentos de um meteorito. Em vez disso, encontraram uma floresta de árvores mortas em pé no centro exato da devastação. As árvores foram totalmente despojadas de casca e galhos, reduzidas a postes enegrecidos que se projetavam verticalmente da terra. Ao redor delas, por quilômetros em todas as direções, estendia-se um campo radial de madeira caída, toda apontando para longe dessa zona central. Não existia cratera. Nenhum fragmento de material extraterrestre foi recuperado em quantidade significativa. Amostras de solo mostraram vestígios microscópicos de magnetita e esferas de silicato consistentes com poeira meteórica, mas nada que se assemelhasse à massa necessária para produzir tal destruição. Em 1958, uma expedição recuperou pequenas partículas vítreas incrustadas em resina de árvore na zona da explosão. A análise mostrou que continham níquel e irídio em concentrações consistentes com uma origem extraterrestre, mas sua massa total era insignificante. Se um asteroide de 50 metros tivesse explodido acima, milhares de toneladas de detritos deveriam ter chovido. Muito pouco foi encontrado. Teorias alternativas variaram de uma explosão de gás natural a uma colisão de antimatéria ou uma detonação precoce do tipo nuclear causada por processos naturais desconhecidos. Na década de 1940, o autor de ficção científica Alexander Kazantsev propôs que uma nave espacial alienígena com defeito havia explodido sobre Tunguska. Embora amplamente descartada, a teoria ganhou força na cultura popular soviética e nunca foi formalmente refutada. Em 2013, a análise de núcleos de sedimentos de lagos da região revelou uma fina camada de poeira cósmica, datada precisamente de 1908. As descobertas apoiaram a teoria de uma explosão aérea, mas não resolveram o motivo pelo qual nenhum campo de detritos concentrado jamais foi localizado. O que quer que tenha detonado sobre Tunguska deixou a floresta destruída, a terra calcinada e o céu alterado por dias. Não deixou corpos, nem provas definitivas e nem testemunhas que pudessem explicar o que viram. As árvores permanecem caídas em um padrão radial perfeito. O centro permanece vazio e o céu sobre a Sibéria recorda. Top 9. O espião na mala. Em 23 de agosto de 2010, a polícia de Londres forçou a entrada em um apartamento no segundo andar em Pimlico, a menos de 1 quilômetro da sede do MI6. O apartamento pertencia a Gareth Williams, um matemático e decifrador de códigos de 31 anos, cedido pelo GCHQ ao Serviço Secreto de Inteligência. Ele não era visto há mais de uma semana. Seus colegas relataram que ele havia faltado a várias reuniões agendadas, mas nenhum alarme interno havia sido soado. O MI6 não notificou a polícia sobre sua ausência até 7 dias após seu último contato confirmado. Dentro do banheiro, os policiais encontraram uma mala de viagem vermelha da North Face colocada na banheira. A mala estava fechada com um zíper e trancada com um cadeado pelo lado de fora. Dentro estava o corpo de Gareth Williams. Ele estava nu, encolhido em posição fetal. Não havia sinais de luta, nem trauma e nem ferimentos visíveis. A chave do cadeado estava localizada dentro da mala, sob seu corpo. A análise forense da mala não revelou impressões digitais, nem DNA de qualquer indivíduo, além de Williams, e nem fibras ou vestígios que sugerissem que uma segunda pessoa estivesse presente. O apartamento não mostrava sinais de arrombamento. A porta havia sido trancada por fora. As janelas estavam seguras. O telefone celular de Williams, encontrado na sala de estar,
havia sido restaurado para as configurações de fábrica. Seus cartões, sim, estavam dispostos organizadamente sobre uma mesa. Um especialista da Diretoria de Crimes Especializados da Polícia Metropolitana realizou testes para determinar se seria fisicamente possível para alguém trancar-se dentro da mala pelo interior. Mais de 300 tentativas foram feitas por pessoal treinado. Nenhuma teve sucesso. A configuração do zíper e do cadeado da mala tornava praticamente impossível prendê-la por dentro, particularmente estando já em uma posição confinata e contorcida. Dois especialistas testemunharam no inquérito. Ambos afirmaram que era teoricamente possível, mas altamente improvável e exigiria flexibilidade e coordenação excepcionais. Nenhum deles conseguiu replicar o feito. Um terceiro especialista, um escapista profissional, tentou a proeza e falhou repetidamente. O histórico pessoal de Williams foi minuciosamente examinado. Ele era descrito pelos colegas como intensamente reservado, altamente inteligente e meticuloso em seu trabalho. Ele morava sozinho, mantinha-se isolado e tinha poucas conexões sociais conhecidas. Era um ciclista competitivo, ávido leitor de literatura de espionagem e havia viajado extensivamente a trabalho. Nenhuma evidência de crime foi estabelecida definitivamente. No entanto, as circunstâncias desafiavam qualquer explicação lógica. Se Williams tivesse se trancado na mala como parte de um ato privado, como ele fechou o cadeado por dentro? Se outra pessoa estivesse envolvida, como não deixaram vestígios, sinais de arrombamento ou assinatura forense? Em 2012, o legista concluiu que a morte de Williams era criminalmente suspeita e provavelmente envolveu um terceiro. No entanto, nenhum suspeito jamais foi identificado, nenhuma prisão foi feita e nenhuma acusação foi apresentada. Em 2013, a Polícia Metropolitana emitiu um comunicado sugerindo que a morte poderia ter sido acidental, o resultado de um experimento privado que deu errado. A conclusão do legista não foi anulada. A família de Williams rejeitou a conclusão. Eles sustentaram que ele fora assassinado e que os serviços de inteligência obstruíram a justiça. Eles apontaram a falta de cooperação do MI6, o telefone apagado, o atraso no relato e a improbabilidade das evidências físicas. O apartamento foi higienizado e devolvido ao uso. O arquivo do caso permanece aberto, mas inativo. Gareth Williams foi enterrado no país de Gales. A mala foi mantida como evidência. A chave encontrada sob seu corpo não destrancou nada além de perguntas. Top 10. As cifras do Zodíaco. Entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, um assassino em série atuou no norte da Califórnia, visando jovens casais em áreas isoladas. 5 assassinatos foram definitivamente atribuídos a ele. 2 vítimas sobreviveram, mas o assassino reivindicou a responsabilidade por 37 mortes, um número que ele mencionou repetidamente em cartas enviadas a jornais. Nenhuma evidência jamais apoiou essa afirmação. O que distinguiu este caso foi a comunicação. O assassino escreveu diretamente para a imprensa, provocando a polícia e exigindo que suas cartas fossem impressas na primeira página. Se suas exigências fossem ignoradas, ele ameaçava iniciar uma matança desenfreada. Os jornais obedeceram. Em 1º de agosto de 1969, 3 cartas quase idênticas chegaram aos principais jornais da área da Bahia. Cada uma continha 1/3 de um criptograma de 408 caracteres. O assassino afirmou que a cifra continha sua identidade. Ele assinou as cartas com um círculo atravessado por linhas que se interceptam. A imprensa o apelidou de Zodíaco. Em uma semana, um professor de ensino médio e sua esposa decifraram a cifra 408. Ela não revelou um nome. Em vez disso, era um manifesto. Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. O homem é o animal mais perigoso de todos. Mencionava a coleta de escravos para a vida após a morte e encerrava com: não tenho medo porque sei que minha nova vida será fácil no paraíso morte. A grafia incorreta de Paradise foi observada. Analistas sugeriram que foi um deboche deliberado. A mensagem confirmou a autoria, mas não ofereceu pistas acionáveis. 3 meses depois, em 8 de novembro de 1969, o Zodíaco enviou outra cifra:
340 caracteres dispostos em uma grade de símbolos, letras e texto invertido. Sem chave, sem dicas. Terminava com: espero que vocês estejam se divertindo muito tentando me pegar. Criptógrafos, o FBI e a NSA tentaram resolvê-la por décadas. Nada funcionou. Então, em dezembro de 2020, 3 decifradores amadores a quebraram usando análise de software e reconhecimento de padrões. A solução revelou outra provocação desconexa, sem confissão ou nome. Dizia em parte: espero que vocês estejam se divertindo muito ao tentar me pegar. Não tenho medo da câmara de gás porque ela me enviará ao paraíso muito mais cedo. Novamente, Paradise foi escrito incorretamente. A cifra foi projetada para desperdiçar tempo, mas outras permanecem sem solução. Em 20 de abril de 1970, o Zodíaco enviou uma cifra de 13 caracteres. Ela nunca foi decodificada. Pode não ser uma cifra, ou contém uma mensagem que ninguém compreendeu. Em outubro de 1970, chegou um cartão de Halloween contendo um arranjo circular de letras, números e símbolos. Décadas de análise não produziram consenso sobre se é um código legítimo ou um disparate decorativo. A última carta confirmada do Zodíaco chegou em 1974. Depois disso, a correspondência cessou. Os assassinatos pararam. O assassino desapareceu. Mais de 2.500 suspeitos foram investigados. Nos últimos anos, a análise de DNA foi aplicada à saliva dos selos dos envelopes. Existem perfis parciais, mas a contaminação impediu a identificação definitiva. Em 2021, investigadores afirmaram que o Zodíaco era Gary Francis Post, um criminoso condenado que morreu em 2018. A afirmação baseou-se em evidências circunstanciais e depoimentos de testemunhas. O FBI não a confirmou. Múltiplas agências de aplicação da lei aplicaram ferramentas computacionais modernas aos códigos não resolvidos. Inteligência artificial, algoritmos de aprendizado de máquina e métodos de descriptografia quântica foram todos testados. Nenhum produziu resultados verificáveis. A cifra de 13 caracteres permanece particularmente resistente. Sua brevidade torna a análise de padrões quase impossível e, sem uma chave ou contexto, ela pode nunca ser decodificada. O Zodíaco matou em silêncio e falou em enigmas. Suas palavras foram publicadas. Alguns códigos foram quebrados. Se esses relatos sobre o inexplicável alteraram sua percepção da história e dos mistérios escondidos à vista de todos, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a escavar as verdades que outros tentaram enterrar. Fique vigilante e continue procurando pelas respostas. O próximo cofre de segredos será aberto em breve.